Olá, amados. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo, né, para a honra e glória do Senhor, para nós exaltarmos, glorificarmos. Estamos estudando, nos aprofundando, né, e buscando a palavra do Senhor, que é o que nos move, o que nos alimenta, o que nos faz seguir, né, num caminho melhor, o que nos faz ter norte, traçar um destino melhor para nosso futuro, o futuro da nossa família, dos nossos, né? E que a gente possa nos aprofundar, aprender mais e mais e mais, e que não só passe conhecimento, mas que aprenda nós mesmos, né? Com a palavra do Senhor, com o mundo, né, tão complexo, tão difícil que está se desenhando na nossa vida. Então, eu acredito piamente que só o caminho do Senhor, da palavra do Senhor, é que a gente pode mudar essa realidade, esse mundo. Ok, amados? Quero deixar bem claro, como em todos os vídeos, não sou pregador, não sou pastor, não sou influencer. Sou apenas um membro de uma congregação que é uma bênção, mas que gosto de me aprofundar, de conhecer, de aprender a palavra do Senhor, para que nós possamos vir a exaltar e glorificá-lo, né? E quem tiver algum vídeo, quiser mandar um vídeo sobre estudo bíblico, sobre palavras, sobre testemunho, algumas pessoas já estão enviando, a gente está postando lá. Fiquem à vontade, sugestão, crítica ou compartilhar. Esse canal é para o Senhor, né? Toda honra e toda glória para Ele. Tanto que eu peço que foquem na mensagem, não no mensageiro. Eu não faço questão e nem tenho intenção de aparecer, nada, de falar nada sobre mim, porque o foco total é o estudo da palavra do Senhor. Ok, amados? Vamos começar. Pequenas coisas que nos afastam de Deus. Às vezes a gente acha que, né, a gente só vai se afastar de Deus se fizer coisas graves, coisas grandes, mas às vezes no dia a dia, né, fugindo, fazendo coisas que às vezes a gente é lícita, coisas até lícitas, como a gente vai ver aqui na frente, fazendo coisas, não só coisas ilícitas, fazendo coisas lícitas, a gente vai errando, fugindo e esfriando da palavra do Senhor e fugindo da palavra do Senhor. Eu queria começar com Lucas 8,13. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo de tentação se desviam. Tá vendo, amados? Esse versículo já vem nos alertando, né, para nós não nos afastarmos de Deus, né, para nós termos cuidado, né? Nesse estudo eu vou estar falando sobre vários versículos, Deus nos alertando o tempo todo, nos mostrando, né? A Bíblia nos recomenda, amados, buscar a Deus diligentemente, sabe? Resistir à tentação e manter uma vida, sabe, de comunhão. Eu sei que isso não é fácil, eu sei que não é tão simples assim, amado, mas isso envolve a prática da fé, né? A oração, a leitura bíblica, né? E a prática, não somente a leitura, a prática da palavra, né? Seja em família, ou no seu cotidiano, ou no trabalho, ou no trânsito, ou na rua, ou na academia. O lugar perfeito para se estar executando a palavra em qualquer lugar, gente, porque só assim a gente vai conseguir gravar tanto no coração como na mente, né? Como algumas coisas nós gravamos, né, em nossa mente e no nosso coração, a palavra do Senhor, se a gente praticar o tempo todo, buscar o tempo todo, vai ser gravado e vai ser praticado, né? Deuteronômio 11:18 diz: Ponde, pois, estas minhas palavras em vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, porque estejam por frontais entre os vossos olhos. Você está entendendo, amado? Então Deus já vem nos alertando para nós gravarmos a palavra e a prática, né? Tudo em nosso coração, em nossa mente,
Vamos fazer isso, amado, né? Guardar em nossos corações. Só assim vamos vencer, vamos mudar, vamos melhorar, né? A situação do mundo. Eu vi essa semana, eu estava vendo uma pessoa que aqui no Seridó, na região do Seridó, voluntário num asilo, gente, para idosos, lá para idosos, ele estava mordendo as pessoas. Cara, velho, eu fico tentando imaginar o que passa na cabeça da pessoa. E ele não era funcionário, ainda é mais difícil de entender que ele se candidatou a ser voluntário, estava sendo voluntário, mas aí pegaram ele maltratando os idosos. Será que ele foi deliberadamente para fazer isso ou não? Aí a gente vamos lá, né? A pessoa dessa está completamente afastada de Deus, das práticas, da palavra, da leitura, do ensinamento. E eu acho que é nisso que a gente deve pensar, né? Você vê as pequenas coisas, vai afastando a pessoa de Deus e vai fazer a pessoa cometer coisas assim absurdas, amado, absurdas, né? Por isso que a gente tem que se aproximar de Deus verdadeiramente, né? Ah, é fácil? Não. Como é que a gente faz isso? Amado, se tivermos em concordância com Deus, com certeza Ele vai se aproximar de nós e nós vamos se aproximar dele. Agora, se não tivermos em concordância, será que Deus vai se aproximar? Será que Deus vai nos abençoar? Será que vamos receber nossas promessas, nossa bênção? Claro que não, amados. Então, como é que eu vou estar em concordância com Deus? Então, é esse o ponto X, né? Para isso que existe esse nosso canal, o canal feito para o Senhor, para que nós podemos nos aprofundar, buscar a palavra do Senhor, aprender, estudar e praticá-la. Porque é muito cômodo, né? Como eu mesmo, você vai a um culto, a uma missa, qualquer lugar, gente, até mesmo a um bate-papo informal sobre a palavra, e você vê lá, recebe um versículo, ou na internet, né? Um vídeo, muito, né? Recebem em redes sociais, recebe um recorte, uma coisinha lá, e você, tem uma pessoa, um parente meu, minha irmã, isso é bem claro, ela recebe isso e tal, aí ela entende, meu dia vai ser abençoado. Não, você tem que ler aquela palavra, você tem que entender aquela palavra, você tem que contextualizar aquela palavra, você tem que praticar aquela palavra, que só assim vai fazer diferença na sua vida. É muito sem lógica você receber um versículo, ler um versículo aleatoriamente e achar que aquilo vai lhe dar superpoderes para a sua vida ser mudada, para a sua vida crescer, progredir, para você se tornar um ser humano melhor, para você ser uma pessoa melhor. Como podemos pensar nisso, amados? Se não praticarmos aquele versículo, se não entendermos aquele versículo, será mesmo que aquilo vai fazer a diferença na nossa vida? É claro que não, amado. E outra coisa, sabe qual a única pessoa que pode te impedir de viver perto de Deus, viver as promessas de Deus e de estar com Deus? Não é patrão, não é pessoas más, não é vizinho, parente, não. Nem mesmo o inimigo, porque o inimigo é derrotado já. Aleluia, Senhor. O inimigo já é derrotado. Somos nós mesmos, amados. Quando queremos nos aproximar de Deus, nada, nem ninguém pede, amado. Nada, nem ninguém. Mas isso tem que ser uma busca nossa. Como temos em vários outros estudos, né? Sair dessa preguiça espiritual, sair dessa orgulho espiritual, de acharmos que somos isso, que já estamos prontos, que estamos bons. Não, amados. Temos que cuidar, amados. Temos que buscar. Temos que ter muito cuidado. Hebreus 6, do 4 ao 6, nos alerta. É impossível que sejam renovados para arrependimento aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo,
provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Olha aí. Visto que, de novo, estão crucificando a si mesmos, o Filho de Deus, e expondo a zombaria. Você está entendendo, amado? Deus já está nos alertando que nós que já fomos, que conhecem a palavra, foram renovados para arrependimento, que temos cuidados, amado, porque uma vez se afastando, o inimigo vai estar atuando na sua vida, o inimigo vai estar querendo lhe mostrar coisas sedutoras, o inimigo vai estar lhe desviando dos caminhos do Senhor, e aí essas pequenas coisas, como o estudo mesmo diz, vai nos afastar de Deus, amado. Isso é muito sério. Cuidado com a preguiça, com a fofoca, a inveja, o egoísmo, a ganância, amados, a ganância. Eu estou lendo uma reportagem que 1% dos homens mais ricos do mundo, 1% só dos homens mais ricos do mundo, acabaria com a pobreza no mundo 22 vezes. 22 vezes, porque o somatório que eles têm vários trilhões de dólares. É muito dinheiro. Então, a ganância, a ira, o descontrole, a idolatria. A pessoa acha que não entende o que é idolatria. A gente pode idolatrar dinheiro, a gente pode idolatrar um carro, a gente pode idolatrar um bem material, que tem pessoas que sabem, se você entrar no carro dele, não pode bater a porta, não pode isso, não pode pisar no tapete, não pode aquilo. Idolatria são várias coisas que te desviam do foco do Senhor, que te desviam da verdadeira, sabe, humanidade, do respeito, do amor para com os seus, para com sua família, para com Deus, amado. Sabe, a imoralidade, amado. Temos que resistir às tentações. Eu sei que, como a gente já viu em estudos anteriores, o mundo está muito sedutor, né? Nos ensinando o tempo todo a ser consumista, a pensar só em bens de consumo, em ostentação, em coisas materiais, em cuidar de si mesmo, que eu já falei. Eu vejo alguns comerciais, seja isso, seja aquilo, ganhe mais e faça mais. O cara não vê um comercial, a pessoa não vê um comercial incentivando a prática da compaixão, a prática da caridade, a prática do amor em família, a prática de viver em harmonia com os parentes, com os amigos. Caramba, velho, será que o mundo é só isso mesmo? Buscar as coisas materiais, só viver pensando em si, um ego altamente lá em cima, e esquecer das coisas importantes da vida, sabe? Que nem conversávamos eu e um senhor há alguns dias, e ele falou para mim, e é o mesmo sentimento. Ele disse, eu estou cansado dessas coisas que eu vejo no mundo. E eu divido do mesmo pensamento dele. Ele é um pouco mais velho que eu, ele falando, rapaz, quando eu era mais jovem, eu combinava algo com os meus amigos, e se um amigo não tivesse dinheiro, a gente fazia uma cotinha para pagar, nem que seja uma pizza para a gente comer junto e conversar, ou uma senha de um show, que um show era muito mais em conta, muito mais barato, não precisava dessa coisa pirotécnica que é para girar mais dinheiro, para arrecadar mais dinheiro. Antigamente um show era baratíssimo, hoje é caríssimo, justamente por quê? Porque só pensam em arrecadar mais dinheiro, e quem paga essa conta, gente, é as pessoas de classe média, mais pobre, que estão pagando, estão enriquecendo essas pessoas. Por isso que também em outros estudos eu falo, cuidado com seus hábitos de consumo, a gente passa a não perceber. Sim, voltando ao assunto, e ele falando, hoje as pessoas, se tivesse um amiguinho, ligava com um orelhão, dava um recado para alguém, falava e se encontrava com um amigo para jogar uma bola, para bater um papo, para fazer coisas saudáveis, jogar uma dama na rua, ou simplesmente estar conversando numa praça, batendo papo. Não, hoje é só baseado em tecnologia, e tá em rede social, e tá no telefone, e ser chique, e ser high-tech, e ser antenado,
Caramba, que nem ele falou, hoje, se um amiguinho disser que não tem dinheiro, é ridicularizado, o pobre. Aqui fulano tá pobre, fulano tá quebrado, fulano tá falido. Antigamente não, se existia caridade, se ajudava. Gente, cansa. Que nem ele disse, é cansativo. Eu também, eu divido da mesma situação. Temos que evitar mais influências, né? Lembrar das consequências do pecado, manter o foco em Deus e não se acomodar, porque todo pecado, toda essa maldade, toda essa loucura que esse mundo está vivendo tem consequências, e já estamos colhendo consequências. É guerra aí na iminência a qualquer momento, é confusão, é morte por cima de morte, pessoas matando por nada, pessoas não têm um mínimo de humanidade, de nada no coração. Como eu falei, a pessoa vai no lar de idosos, ser voluntário, vai morder as pessoas. E temos que entender, amado, que o mundo não nos entrega respostas prontas, né? A gente tem que parar de nos preocupar com que eu errei, eu fracassei, eu vou ser diferente, se eu ser assim, eu tenho que seguir essa tendência do mundo, né? Os julgamentos, as pessoas vão dizer, vige, vou assumir bem claramente. Um dia desse encontrei um amigo meu, a primeira pergunta, você está bem? Mas eu achei que ele perguntou se eu estava bem, se estava tudo bem. Eu disse, estou bem, Deus está no controle de tudo, Deus me sustenta, tem minha mãe, minha família, estou bem. Não, estou perguntando, está bem que esse homem faz esses vídeos, posta, esse homem fica falando, né, posta todo dia no seu celular as coisas de Deus. Eu disse, meu irmão, para com isso, cara. Será que eu estaria bem se eu estivesse postando bebedeira, farra, droga, prostituição, ostentação, que tem isso, que tem aquilo? Aí isso sim está bem. Caramba, essas coisas. Aí não deve se preocupar com isso, com esse julgamento, com os erros, que vamos errar. Vamos focar na palavra, em Deus e seguir as escrituras, amado. Porque esse tipo de coisa, isso é o inimigo. Tem um versículo bíblico que diz, o mundo jaz do maligno. O mundo, não é que o mundo está totalmente destruído, não, mas o inimigo está atuando, está mostrando esse tipo de coisa. E quando você tenta buscar conhecimento da palavra, seguir a palavra, ou fazer as coisas que a palavra pede, que o Senhor pede, você está indo na contramão do mundo. Então você vai ser ridicularizado, vai virar chacota, vão brincar com você, mas tem Deus para lhe justificar, e tem o que você pensa. Será que você não pensa? A gente não pensa, nós não raciocinamos, nós não precisamos seguir o que nós acreditamos na palavra, nas coisas corretas, ética, moral, respeito, família, amor. Não, tem que seguir o que o mundo lhe impõe. O mundo lhe impõe você ter uma roupa de marca, você ter um celular chique, você frequentar uma academia boa, você ir para um restaurante caro. Não é isso. A gente tem que matar nossa carne, sabe? Tem momentos na vida que você tem que se livrar de tudo isso. Só assim você vai se curar de algo que você tenha. Você vai se curar de alguma cicatriz, de algum machucado. Você buscando essas coisas, você só está alimentando sua carne, seu ego, sua vaidade. E quando você foge disso, não. Você vai estar buscando a Deus, você vai estar alimentando o Espírito Santo, você vai estar alimentando a sua sabedoria, você vai estar alimentando Deus cuidando de você. Aí sim você vai se curar, você vai ficar bem, você vai estar melhor, você vai ter um entendimento de Deus. Aí talvez sim você possa ir a um restaurante, a uma academia, alguma coisa, mas com outra mentalidade, com a mentalidade de Deus, com os ensinamentos de Deus, não com o que o mundo ensina, não com a mentalidade do mundo. Vocês estão entendendo, amados? A inversão, você tem que colocar as coisas como prioridade. Deus como prioridade, a sabedoria de Deus como prioridade. Jamais podemos colocar nossos interesses à frente dos interesses de Deus, amados. Isso é muito claro. Aleluia, Pai. Nunca podemos fazer isso, nossos interesses, porque se é Ele quem nos dá tudo, quem nos ensina, quem nos comanda.
Como é que eu vou colocar o meu interesse à frente? Lógico que nós temos vida, temos família, temos nossos sonhos, nossas buscas, mas tem que ser com Deus na frente, com o entendimento e a palavra, não somente os nossos interesses. Até porque nossa carne vai nos levar ao abismo. Nossa carne só busca prazeres momentâneos, coisas que nos deixam naqueles prazeres superficiais. A quantidade de gente que usa droga, se drogando, estão buscando o quê? Prazeres momentâneos, porque não conseguem perseverar, não conseguem lutar, não conseguem entender que a vida é feita de lutas, e lutas têm dificuldades, a palavra do Senhor diz, coisas rasas, e o inimigo está oferecendo tudo isso, contaminando o mundo, oferecendo as coisas rasas, as coisas superficiais. Aí vocês devem estar perguntando, né? Eu não posso fazer nada? Não, amados, não é nada disso, aleluia. Pelo contrário, devemos sim fazer tudo o que é necessário. Existe espaço para trabalho, lazer, entretenimento, curtir a família. Você pode fazer tudo isso, amor, tudo isso. Agora, cuidado, amado. Não é o ilícito que nos afasta de Deus, só o ilícito. Algumas coisas sutis que são lícitas, mas na prioridade errada, tudo isso que eu lhe falei, se tiver na prioridade errada, amados, pode nos afastar de Deus, aquilo que eu falei anteriormente. A prioridade é Deus. O maior privilégio, amado, do ser humano é ter o Espírito Santo habitando dentro de nós, nos mostrando. Aí a gente vai deixar ele nos afastar de nós? De jeito nenhum, amados. Temos que inverter a ordem de prioridade das coisas, não o mundo. Lógico, você tem que ter sua casa, seu carro, seu celular, tudo, mas com foco em Deus, voltado para Deus. A prioridade é Deus. Não colocar a prioridade das coisas do mundo. Está tudo invertido. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Esse versículo nunca esteve tão latente na minha mente. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. As demais coisas podem ser financeira, pode ser a sua saúde mental, pode ser a sua sabedoria, pode ser a sua paz, pode ser a sua calmaria, pode ser a sua vida sossegada. Tudo isso pode lhe ser acrescentado, mas você tem que buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, que lá você vai aprender, ele vai lhe ensinar tudo, amado. Aí sim vai ser acrescentado. E também o dinheiro, para quem curte, gosta muito de ter muito, vai ter, tem muita gente que tem. Mas cuidado com a ordem de prioridades, amado, como estamos vendo aqui. Jeremias 2, 11, 12 diz: nenhuma outra nação trocou os seus deuses por outros que nem eram deuses de verdade, mas o meu povo me trocou a mim, o seu Deus glorioso, aleluia, por deuses que não podem ajudá-los. Os céus se espantam diante disso, ficam horrorizados e abalados, diz o Senhor. Pronto, amado, esse versículo vai tudo do que eu falei, porque trocou os deuses, em Deus o dinheiro, as festas, as noitadas, as baladas, as drogas, os prazeres momentâneos, a prostituição, o seu eu, o individualismo, a falta de caridade. Então está aqui Deus falando tudo isso, que fica horrorizado e abalado, diz o Senhor. Será que sou eu que estou falando? Não, isso aqui quem está falando é o Senhor. Está vendo, amado? Vamos ficar atentos às Escrituras. Cuidado com a falta de tempo para Deus. Apego às coisas do mundo. Falta de perdão, amado. Procrastinação, desordem nas prioridades. Como eu digo direto, a prioridade é Deus. Orgulho, soberbas, influências negativas, né? Que é aquele que eu falei, um amigo meu, pô, esse homem tá bem. Não, isso é influência negativa, eu não posso fugir do meu foco. Eu estou fazendo algo errado? Não. Primeira coisa que tem que dizer, eu estou fazendo algo errado? Não. Eu estou nos caminhos de Deus? Sim. Então, meu amigo, se ele está achando que está errado, então quem tem que mudar é ele. E a gente pode conversar numa boa com um amigo e explicar para ele como eu fiz.
Não pode se assustar. Vixe, Maria, a pessoa não está gostando, eu vou virar, vou mudar. Não, nós não somos massa de manobra, gente. Sabe? Influência negativa, pecados não confessados. Não adianta guardar pecado. Deus sabe de todas as coisas. Você sabe daquele pecado, né? A gente sabe do pecado que a gente tem, do erro que a gente tem. A gente esconde. Não, Deus está vendo. Vamos confessar e vamos sair. Se a gente confessar e pedir a Deus, o Espírito Santo vai nos dar força para sair desse pecado, sabe? Coisas assim. Conversando com o rapaz, né? Ele me questionou por que ele tinha que ler a Bíblia diariamente para decorar. Eu disse: não, você está errado. Devemos não ler a Bíblia para decorar, e sim para gravar no coração. Porque quando gravado, ele vai limpar o nosso coração, nosso espírito, nossa mente. Ele vai não pôr o coração de carne. Você lendo todos os dias a palavra, ela vai entrando, invadindo, amolecendo, curando nossos corações. Aleluia! Até ficarmos cheios de Deus, amado, e nos afastar, sabe, de nós, do nossa carne. Ele vai tirar essas coisas. Então, fazendo isso, Deus vai estar próximo de nós. 2 Timóteo 3, do 1 a 5, nos diz: sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Olha aí. Porque haverá homens amantes de si mesmos, olha só, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Amigo do deleite é amigo da sua própria carne, só do que você pensa, só aquilo que a gente falou, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste-te. Tá vendo, amados? Por isso que eu disse que eu ia falar vários versículos, que Deus ia estar nos mostrando, ia estar nos orientando para fugirmos de tudo isso, amados. Eu ia falar aqui sobre uma reportagem que eu vi, né, do spray de pimenta. Uma mulher na igreja jogou na criança. Não estou aqui, não vou julgar, não vou escrachar, não vou nem me aprofundar, porque é muito chato também a pessoa condenar. Mas isso é um reflexo na pessoa que está afastada de Deus. A pessoa dentro da igreja jogar spray de pimenta numa criança é porque está afastada de Deus, sabe? E o que o inimigo quer é essa desunião. Muito pouca gente lembra que uma das maiores leis aqui implementadas no nosso país foi a lei da ficha limpa, né? A lei da ficha limpa foi uma iniciativa popular, não foi nenhum candidato bonito, não. Inclusive, eles ficam tentando mudar o tempo todo, né? Foi 1%, se todos nós soubermos que 1% da população fizer uma abaixo-assinada e votar, vira projeto de lei. Seja para diminuir a quantidade de deputado, senador, vereador, baixar salários deles, alguma coisa decente. Então, o que o inimigo e os políticos agem? Para polarizar, para afastar as pessoas um do outro. E isso, quem não está em Deus, não consegue enxergar, né? Não quer as pessoas unidas, né? Querem abrigo, causa confusão. Aqui na nossa cidade teve essa festa aí, lá na Arena das Dunas, uma festa junina, que eu não sou contra, é para ter. Mas gastaram 2 milhões com uma atração de fora e outra 1 milhão, 3 milhões. Uma UPA do Cidade Satélite está com o raio-x quebrado, da Cidade da Esperança. Um raio-x novo, eu pesquisei, top de linha, é 1,5 milhão. Mas aí gasta, nem para consertar, se quisesse comprar um novo, mas gasta 3 milhões. Tá faltando dipirona e esparadrapo. Aí, em vez de ir para essas festas, né, que é lícita, né? Pra você ver como as coisas lícitas também lhe afastam, né? Mas é o inimigo ali, porque o político ali tá sendo sacana, tá sacaneando o povo, tá acabando com o povo, tá iludindo as pessoas, né? Deu mais de 100 mil pessoas. Aí o que eu vou falar aqui, talvez vai ser o ridículo agora para muitos. Mas por que as pessoas não ir lá na rede social do prefeito, da governadora e dizer: olha, em vez de gastar essa ruim compra esparadrapo de pirona, compra um raio-x que está faltando na UPA. Talvez na mesma hora não surtisse efeito, mas eles iam dizer: opa, está errado, melhor a gente mudar o nosso comportamento. Mas aí a gente vai para uma festa, acha que é coisa lícita, que não tem problema e tal, mas é o inimigo, porque
Quem organiza, quem está fazendo isso, está enganando as pessoas, porque não existe prioridade para esse povo. A prioridade seria, por que não comprar atrações, contratar atrações mais baratas, ir lá, colocar realmente lá a festa, ok, e investir, comprar o raio-x que está quebrado, ou consertar, que seria mais barato, de pirona, esparadrapo, não teria problema algum, mas não. E tem algumas coisinhas aí, igual, como diria o saudoso Luiz Gonzaga, um para mim, um para tu, um para eu, né? Mas eu não vou entrar ao caso, porque senão eu vou acabar arrumando um problema. Entendeu? Então é isso, amados, entender essa questão de que as pessoas em unidade, em união com Deus, com a palavra, não teria problema nenhum de ir para a festa, mas a gente tem que reivindicar para que as coisas lícitas não nos afastem de Deus. Será que Deus vai estar mesmo num negócio desse, onde está faltando medicamento, um equipamento de raio-x simples para as pessoas, e o caba gasta 10 vezes mais do que comprasse essas coisas numa festa? Poderia comprar essas coisas e ter a festa? Eu não acredito que Deus esteja num negócio desse, de jeito nenhum, mas tudo bem. Hebreus 2:1 diz: exorta os crentes a darem mais atenção à mensagem do Evangelho, para que não se desviem dela. Tá vendo aí, amados? Dá atenção ao Evangelho, o que é dito, o que é pregado, o que é ensinado, para que não se afastem, e as coisas pequenas, e as coisas lícitas, e as coisas que é bobagem para o mundo, vai nos afastar de Deus, né? Deus está nos advertindo o tempo todo, amado. É só observarmos os sinais, sabe? Aleluia. A palavra do nosso mestre... agora eu vou falar aqui um versículo que é uma promessa, amado. Vamos reivindicar essa promessa, amado. Mas para as promessas acontecer na nossa vida, a gente tem que entender que temos que estar em concordância com Deus. E outra coisa, amado, eu lembrei de uma coisa aqui, né? Tem que ter concordância, né? Já parou para pensar que esses influencers, né? Esse pessoal das redes sociais aí, esses famosos, que só vendem riqueza, prosperidade, e que as pessoas, né, seguem porque são bonitos e usam roupa chique, e que são tendências, Vocês já viram eles agradecer a Deus? Antes de mais nada, quero agradecer a Deus por tudo que eu tenho, por tudo que eu ganhei, e que Deus já viu eles falarem que foi Deus, que eu nunca vi, amado. Nunca. Mas aí onde eu digo, colocou a prioridade. Qual foi a prioridade dele? Não foi Deus, né? Porque ele não fala em Deus. A prioridade foi o dinheiro, os bens material. Pode até conseguir, como conseguiram. Mas aí são cheios de dinheiro, mas doentes da mente, né? E do espírito. Como sabemos que muitos aí, internado, droga, muitos problemas eles têm, seríssimos. Aí, como eu costumo dizer, né? Pobres seres humanos ricos. Porque eles colocaram à frente de tudo o dinheiro, o mundo, o inimigo, né? A questão de prioridade, não foi? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Se eles tivessem colocado Deus e conquistar essa grana toda, eles estariam bem, como muitos estão bem, com dinheiro, felizes, com família, sabe, cuidando da sua família, das suas vidas, cuidando das coisas do Senhor, fazendo a obra. Mas enfim, alguns não pensam assim, né? 1 João 2, 24, 25 diz: portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permaneceis no Filho e no Pai. E esta é a promessa a que Ele nos faz, a vida eterna. Tá vendo, amado? Aquele versículo que eu disse que é uma promessa. Então vamos reivindicar, mas para isso temos que permanecer no Filho e no Pai. Como é permanecer no Filho e no Pai? Na palavra, nos ensinamentos, em espírito, em verdade, sabe? Vale a pena lembrar, amados, não tropeçamos em pedras grandes, né? Só nas pequenas. Para nós, uma pequena falsidade aqui, um orgulho ali, um orgulho espiritual acolá, uma preguicinha aqui, uma ignorância ali, uma vaidade aqui, outra acolá, né? Vamos ter cuidado, amados, para essas pequenas coisas não nos afastar de Deus, né?
Amém, amém e aleluia. Hoje se estendemos demais, já passamos bem do tempo que geralmente nós usamos, mas aqui eu quero agradecer primeiramente a Deus e a todos que se disponibilizaram a assistir, que gostaram, que não gostaram, que curtiram, que não curtiram, que compartilharam, não compartilharam, mas estamos aqui, estamos semeando na boa terra, né? Semeando na palavra do Senhor, buscando melhorarmos e nos ensinarmos. Isso já fico muito contente. Obrigado a todos, obrigado ao Senhor, e vamos orar, né? Senhor, peraí, desculpa. Senhor, que nos dê olhos para ver as pequenas coisas e sabedoria para não cair nelas, amado Senhor Deus Pai, aleluia. Que possamos agir, ser prudentes, amados. Senhor Deus, nos protege, Senhor, aleluia. Não nos deixe sermos impulsivos, Senhor Pai, tomarmos decisões sem pensar, baseado no mundo, amado Senhor, aleluia. Que não nos descuidemos da sua palavra, Senhor, que nos ajude a ser melhores, ser humanos melhores, buscando sempre a verdade de Ti, Senhor Pai, e a não pecar, que nos ajude, Pai, a não pecar mais. Amém, aleluia, aleluia, Pai. Obrigado a todos e até uma próxima, se Deus quiser.